Oi, gente, eu quero fazer aqui um react comentando a fala épica de Pedro Cardoso, em que ele detona Sérgio Moro, Bolsonaro, fascismo brasileiro, a imprensa brasileira, a dimensão capitalista da imprensa brasileira, que influencia muito dos editoriais. Tem muita coisa para comentar aqui, e eu sei que eu tô um pouco atrasado, isso aconteceu há alguns dias, mas eu só agora tô podendo fazer esse react, e tem muita coisa para dizer. Eu gostei muito da edição da Mídia Ninja desse evento, né? Então vou utilizar aqui a edição da Mídia Ninja. Parabéns ao Pedro Cardoso pela excelente fala e a Mídia Ninja pela edição. Eu vou aqui reagir com vocês, vamos tecer alguns comentários. Me causa espanto. Eu acho que o Brasil está profundamente adoecido moralmente. Porque nós estamos falando aqui há 10 minutos de uma pessoa chamada Sérgio Moro, e ele está sendo tratado aqui como se fosse uma pessoa que merecesse todo o nosso respeito, uma pessoa muito digna, muito correta, enquanto que ele é uma pessoa que tramou junto a um acusador para colocar uma pessoa na cadeia. E apenas porque nossa democracia é juridicamente muito imperfeita, ele logrou virar senador da República. Então é feita uma ameaça à vida dele, que é um fato profundamente lamentável. Ninguém tem que ser ameaçado de coisa alguma. Mas me desculpem, milhões de brasileiros são ameaçados de morte todos os dias pela pobreza em que vivem, pela proximidade que são obrigados a viver com o crime organizado. E agora, este homem moralmente desqualificado recebe toda essa atenção, porque ele agora foi vítima de uma ameaça também. Pera lá, eu acho isso uma doença brasileira. Uma doença brasileira, mas que tem uma explicação conectada a uma coisa que você vai falar mais à frente, Pedro. A imprensa brasileira, muita dessa imprensa governada pelos interesses do grande capital, está procurando uma outra liderança para a direita brasileira substituir o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro é meio incômodo para essa direita. Muitos membros dessa direita mais liberal não gostam do Bolsonaro e preferiam muito mais um cara como o Sérgio Moro. Um cara como o Sérgio Moro, que não diz o que Bolsonaro disse sobre Brilhante Ustra, que não diz o que Bolsonaro disse sobre a ditadura militar. No entanto, avança uma agenda muito semelhante. Avança uma agenda da ortodoxia liberal. Então, a imprensa brasileira repercutiu intensamente isso e está tratando o Moro como essa vítima, ignorando inclusive o outro promotor que também foi ameaçado, ignorando, enfim, todos esses ameaçados pela pobreza diariamente, porque isso interessa. E porque falar do problema da pobreza, da desigualdade, de riqueza e de poder não é uma coisa que interessa aos donos da imprensa brasileira, aos capitalistas, aos donos do grande capital. Esses donos do grande capital não estão muito interessados nesses problemas. Eles estão interessados em quem vai avançar a agenda deles. E o Moro pode ser uma pessoa a avançar a agenda deles. Então, interessa a esses capitalistas avançar o Moro e falar muito do Moro, da ameaça que o Moro sofreu, não é? Muito mais preocupado com milhões e milhões e milhões de outras pessoas que estão permanentemente ameaçadas e que não serão noticiadas aqui, nem em outro lugar nenhum, porque não tem o prestígio que o poder traz para as pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Por isso que eu digo, há uma questão de linguagem. O fascismo brasileiro, ele exerce domínio sobre as consciências do povo ao controlar os discursos. Então, quando eu fiz um comentário a respeito do nosso próprio programa, daquilo que nós estamos fazendo aqui, é um convite a vocês, que são profissionais disso, eu não sou, que reflitam sobre esta prática, onde simula-se algo que é muito semelhante a um diálogo, mas que, na verdade, é uma sucessão de monólogos. E eu me explico. O diálogo pressupõe um sincero interesse no pensamento do outro. Se nenhum de nós aqui temos um sincero interesse no pensamento do outro, nós vamos apenas ouvir, esperar a nossa vez de falar e então confirmarmos aquilo que sempre achamos, porque não estamos nos deixando modificar em momento algum pelo pensamento do outro. O que Pedro fala aqui me toca bastante, porque eu fui várias vezes modificado em minha defesa pelo pensamento de outras pessoas.
O economista Richard Wolff, e eu vou deixar o nome dele escrito no comentário fixado, para quem quiser pesquisar sobre ele, foi fundamental para expandir a minha defesa da democracia dos espaços de trabalho. Foi depois de entrar em contato com os trabalhos dele que eu busquei outras pessoas falando sobre o mesmo tema e fui persuadido a defender a democratização dos espaços de trabalho. Uma coisa que eu, no meu mestrado, por exemplo, eu não defendi ainda. E só quando eu estava no doutorado que eu conheci os trabalhos dele, que eu mudei minha forma de pensar em relação à economia. Eu mudei minha forma de pensar em relação à renda universal de cidadania, por causa da fala e dos trabalhos de pessoas como Eduardo Suplicy, Andrew Yang e muitos outros, que eu comecei a ler sobre, ouvir sobre, assistir palestras, ler sobre isso, e fui persuadido à ideia de que renda universal de cidadania é uma boa ideia, democratização dos espaços de trabalho é uma outra boa ideia, e não é uma ou a outra, as duas podem ser combinadas para o futuro da humanidade ser mais justo, para o futuro da humanidade, para a classe trabalhadora ter mais poder no futuro, para que todas as pessoas tenham o direito de desenvolver suas habilidades e buscar construir uma vida digna, para que nós possamos ampliar a igualdade de oportunidades. Então eu modifiquei muito o meu pensamento justamente entrando em contato com novas ideias. Estar aberto para isso realmente é muito importante, como disse o Pedro aqui. Mas esses espaços de debates na mídia muitas vezes não são para isso. São apenas para um tentar lacrar em cima do outro e isso dá cliques e dá visibilidade. Essa é a função que muitas vezes esses, entre aspas, debates são organizados, e não para, de fato, expor as pessoas a ideias detalhadas e profundas sobre a realidade. Não é só apenas, amigos, este programa. Eu vim a este programa porque queria viver a experiência de estar dentro destes programas que são pretensos debates, e que, na minha opinião, me desculpem, não são debates, são monólogos que empobrecem, mais uma vez, a mobilidade do pensamento. Pedro, posso pontuar? Eu, da minha parte, brevemente, estou profundamente interessado sim no que você está falando e por isso quero estabelecer aqui uma troca e um diálogo. Porque eu acho que existe uma resposta para esse questionamento que você coloca, que não coloca uma notícia dessas ou a escolha de dar essa notícia numa luz tão ruim. Veja, você tem uma opinião muito negativa sobre o Sérgio Moro. Perfeito, direito seu. Outras pessoas têm opiniões diferentes. Tem pessoas que têm opiniões as mais profundamente negativas sobre o Lula, também direito delas, outras têm visões diferentes. Joel, não é uma questão de ter opinião, tem fatos envolvidos nessa história aí, né? Pera aí, Joel. Agora, Lula, Sérgio Moro, eles são representantes dos brasileiros. Um é presidente da República, outro é um senador brasileiro. Não, eu estava rindo aqui porque é engraçado, o colega está com dificuldade que a voz faz um eco, né? E às vezes o eco da voz da gente realmente atrapalha o nosso próprio pensamento. Eu achei só simbolicamente engraçado isso. Mas eu queria dizer, se vocês me permitem, que acho que a dificuldade de diálogo é algo natural do ser humano, sabe? E eu trabalhei em televisão a minha vida inteira, então, assim, não sou jornalista, não tenho o hábito que os colegas têm de estar todos os dias dando notícias e tal, mas tem um hábito muito grande com a comunicação através do meio eletrônico, sabe? E o meio eletrônico, para quem está assistindo em casa, ele cria uma dificuldade ainda maior de ser permeável à ideia, que não é a ideia que você já tem. E nós estamos falando do Brasil como se o Brasil não tivesse vivido nos últimos 6 anos sob um regime muito agressivo à democracia, entende? Eu acho que não podemos mais falar do Brasil como se o Brasil não tivesse botado na presidência da República um torturador, um homem que defende a tortura, e que até hoje há milhões e milhões e milhões de brasileiros que defendem um homem que defende a tortura. E nós tratamos desse fato como se ele fosse um fato corriqueiro da nossa vida democrática. É bom lembrar que Sérgio Moro foi ministro da Justiça de um regime fascista. Então, quando falarmos de Sérgio Moro, não é uma questão meramente de opinião, eu gosto ou não gosto, não, é uma questão de fatos. Ele foi ministro da Justiça de um regime liderado por um torturador. Não só isso.
ele, antes de ser ministro da Justiça de um governo com uma característica claramente fascista, né? Uma administração fascista, né? De um cara que fez apologia da tortura durante um pedido de impeachment, né? Ele condenou aquele que estava liderando as pesquisas em 2018, que iria disputar justamente a presidência com aquele que ele foi servir. Gente, se você conta isso para uma pessoa que não é do Brasil, tipo, teve um juiz que condenou o candidato à presidência em 2018, Lula, que liderava as pesquisas, e esse juiz virou ministro da Justiça daquele que o derrotou naquela eleição. Quer dizer, que derrotou o outro, né, que teve que ser indicado depois da que aquele foi condenado. As pessoas dizem, vocês sabem que vocês não vivem numa democracia de verdade, né? Que o seu regime é muito mais uma democracia de aparência, assim, que vocês viveram um período aí de república de bananas, né? Ao que a gente é obrigado a dizer realmente durante aquele período o judiciário brasileiro foi sequestrado por gente que fez uso dele para fins políticos mesmo. E aí as pessoas olham pra gente e dizem, é lamentável que vocês viveram isso. E a gente é obrigado a dizer para pessoas que vivem em outros países, quando sabem disso, realmente, foi um período muito lamentável da nossa história. Recente. Dizendo uma inverdade. Que Jair Bolsonaro ele era um torturador, literalmente, acho que não, Pedro. Ele era um apoiador da tortura, ele deu diversas declarações nesse sentido, mas acho que não consta que ele tenha torturado ninguém pessoalmente. Eu vou lembrar o momento em que ele torturou uma pessoa pessoalmente. Quando ele fez o voto dele a favor da abertura do processo do impeachment de Dilma, ele fez um elogio ao torturador dela, na presença dela. Pois bem, me desculpem, elogiar o torturador, no caso um torturador condenado, na presença da vítima torturada, é reincidir no ato de tortura. Ele fez isso publicamente. Esse é um ato de tortura. Ele usou do espaço sagrado do Congresso Brasileiro para fazer um elogio a um torturador da pessoa que ele queria atingir. Realmente foi um ato claramente, pode não ter sido tortura física, mas foi um ato de tortura psicológica utilizando as palavras, utilizando a linguagem. Nisso, Pedro Cardoso está coberto de razão. Tortura. E outra coisa, defender a tortura é também um ato de tortura. Então ele é um torturador. E Sérgio Moro serviu ao torturador. E, no entanto, nós estamos discutindo aqui se Lula falou, se Sérgio Moro, isso e aquilo, como se Sérgio Moro fosse uma pessoa que merecesse o nosso respeito. Me desculpem, Sérgio Moro é uma pessoa desprezível, não é questão de opinião. Ele foi ministro da Justiça do governo de um torturador. É isso que me espanta, que esse debate, como eu digo, fique fingindo que que o Brasil não passou pelo que passou. O Brasil não é o mesmo que era antes. O Brasil tem que olhar na sua própria cara e ver que é um país fascista, um país que botou na liderança um homem torturador. Aí eu diria, o Brasil tem um contingente grande de pessoas fascistas, não diria que todos os eleitores do Bolsonaro são fascistas, mas um contingente significativo é mesmo, né? E nós tivemos indicados para vários cargos na administração pública pessoas com clara tendência ou característica fascista, né? Temos um fascismo brasileiro que está em prefeituras, em governos, espalhado pelo Brasil. Né? Nós temos, na estrutura do Estado brasileiro, né, ocupando cargos públicos, um monte de gente claramente fascista. Né? Isso faz parte E é por isso que eu tenho agora um curso em parceria com o Fernando Drummond, curso Literatura e Política, luta antifascista pela democracia, por entender que nós temos que utilizar a literatura, a ciência, para combater esse fascismo, para combater essa narrativa, para combater essa linguagem fascista. Isso é muito importante. Mas vamos continuar vendo o vídeo. Nós não podemos estar fingindo que isso não aconteceu, que é uma questão de opinião, que é uma questão de gosto. Você gosta de Sérgio Moro, eu não gosto de Sérgio Moro. Não é, eu não gosto nem tanto assim de Lula. É que o Bolsonaro... Não é disso que se trata. É outra história, amigos. O Jair Bolsonaro era presidente da República, eleito por um segmento da população brasileira
evidentemente, tem declarações dele que todos nós criticamos aqui, o passado, que aos poucos também foi sendo revelado, tudo como a gente faz ao longo de cada governo. Sim, amigo, que nós só não sofremos um golpe de Estado efetivo porque Donald Trump não se elegeu nos Estados Unidos. Eu acho que se o Trump tivesse se reeleito, muito provavelmente ele apoiaria um golpe de Estado no Brasil, e o grupo desse Jair Bolsonaro e as pessoas em torno dele, eles não têm nenhuma timidez em dar um golpe de Estado aqui no Brasil. O Pedro lembra uma coisa aqui muito importante. De fato, a falta do apoio dos Estados Unidos para um golpe de Estado, já que Joe Biden se elegeu, foi fundamental para que o golpe que estava sendo arquitetado no Brasil fracassasse. Se Trump tivesse sido eleito nos Estados Unidos, e seguramente Trump apoiaria um golpe no Brasil para manter no poder o seu aliado Jair Bolsonaro, as chances de um golpe acontecer, a probabilidade de um golpe acontecer no Brasil seria muito maior, porque você teria todo o apoio, né, de uma potência militar e econômica como é os Estados Unidos. E, aliás, foi os Estados Unidos que, historicamente, apoiou diversos golpes na América Latina, inclusive o golpe civil-militar que aconteceu no Brasil em 1964 foi apoiado e teve, né, a articulação dos estadunidenses. Mas, enfim, uma lembrança muito importante do Pedro aqui. E eu vejo essa nossa conversa aqui, que é uma conversa que a gente humanamente tenta descontrair, porque ninguém aguenta ficar tão preocupado e tão sério o tempo todo, mas eu, sinceramente, não tenho vontade nenhuma de me descontrair quando o assunto é esse. Eu acho que o fascismo brasileiro, ele mobilizou o pensamento. Há 44% disso aí, matar o pesquisa, de pessoas que temem que o Brasil vire um país comunista, o que é um delírio absoluto, né? E, na minha visão, uma das coisas que fez o pensamento ficar imobilizado é a ausência de uma sincera dialética no jornalismo, entende? Por isso que eu insisto nesse ponto. Nenhum capitalista que investe na venda de informação paga para ouvir o que não quer. Nós, jornalistas, aqui eu estou sendo irônico, eu não sou jornalista, temos que botar na mesa do público a opressão que nós sofremos dos nossos empregadores. Aqui ele toca num ponto muito importante. A mídia corporativa, ela serve aos interesses do grande capital, serve aos interesses dos donos do capital. É por isso que essa mídia está avançando o nome de Moro, é por isso que essa mídia já está retomando o antipetismo, é por isso que essa mídia está defendendo coisas como defendeu a reforma da Previdência. Se tiver uma reforma tributária, eles vão defender que a reforma tributária não tribute tanto os mais ricos. Por quê? Porque a mídia, predominantemente, ela é controlada por quem é dono dela. E os donos, aqueles que definem a linha editorial, definem as pessoas que são contratadas. E a maioria das pessoas contratadas para falar nessa mídia são pessoas que expressam uma visão e um ideário liberal. Vocês, por acaso, veem um contribuidor regular na CNN Brasil que seja um economista marxista? Não. Eles podem até chamar uma vez ou outra para falar alguma coisa, provavelmente para mostrar que tem... Não, veja bem, nós chamamos uma vez, duas vezes, né? Esse economista que tem uma visão que eles chamam de heterodoxa, né? Uma visão diferente e tal, mais progressista, um economista marxista, um economista anarquista, né? Um economista anarquista do anarquismo de esquerda, um libertário de esquerda, né? Chamar uma pessoa dessa. Mas vocês acham que eles vão transformar uma pessoa dessa num contribuinte regular, que vai ter respeitabilidade e respaldo por essa mídia, para ter espaço contínuo de expor ideias que contrariam os interesses dos donos daquele veículo de informação? É claro que não. É claro que a eventual participação de uma pessoa efetivamente que questiona a dominação, que questiona a opressão, que questiona a ditadura dos espaços de trabalho, que é o que o capitalismo impõe,
O capitalismo constrói um sistema de espaço de trabalho onde quem manda, quem define o que é produzido, como é produzido, para onde vai o lucro, é o capitalista, é o dono. E esses donos também definem as pautas, também definem o editorial, também definem as pessoas que estão sentadas naquela mesa ali. Então eles escolhem, e eles escolhem pessoas que expressam ideologias que agradam eles. Eles não vão escolher pessoas que expressam ideologias que defendem os interesses da classe trabalhadora. E é nessa ferida que o Pedro Cardoso tocou muito bem. Parabéns, Pedro Cardoso. Deixa eu só terminar o vídeo aqui, colocar. Nós não temos total liberdade. Eu vou falar de mim. Na TV Globo, quando eu trabalhei, eu habitei a interseção ideológica possível entre eu e os interesses da TV Globo. Mas eu não sou jornalista. A minha matéria-prima não são fatos, são invenções. Talvez seja mais fácil para mim dialogar com os interesses do vendedor do meu trabalho do que para vocês, jornalistas. Perfeito. O grande exemplo disso nos Estados Unidos é a Fox. A Fox, a área cultural, emprega um monte de gente progressista porque na área cultural eles premiam exclusivamente o talento. Então, se o cara tem talento e o cara tá na área cultural e é um artista, ator e tal, e é progressista, como o Seth MacFarlane, que fez campanha pro Bernie Sanders, vamos lá, você tá produzindo aqui pra gente ganhar dinheiro. Mas na Fox News, que é notícia, eles basicamente contratam o quê? Conservadores e ultradireitistas ou gente que defende uma ideologia liberal na economia. O máximo que eles pegam é um liberal corporativo tradicional do Partido Democrata. Uma pessoa verdadeiramente que defende o fortalecimento da classe trabalhadora, defende sindicato, defende cooperativas, defende uma oposição frontal ao capitalismo. Uma pessoa dessa nunca seria contratada pela Fox News, por motivos óbvios, porque contraria os interesses dos donos do capital e dos donos daquele meio de informação, daquele veículo de informação. E o mesmo é verdade para o Brasil e para o mundo capitalista em geral. Enfim, observação muito importante que o Pedro Cardoso fez aqui e eu exemplifiquei e ajudei a fortalecer. E eu pergunto a vocês são pessoas livres? Vocês, quando vão trabalhar, vocês sentem alguma pressão do interesse do capitalista que emprega vocês? Olha, está na hora da entrevista, o ministro chefe da SECOM, Paulo Pimenta, está no ar aqui com a gente. É claro que eles não iam responder, mas alguns poderiam até dizer depois, se pressionados fossem, que são livres. Mas o que eles não iriam perceber é que eles só são livres, aqueles que se acreditam livres, porque eles foram escolhidos para dizer, por eles dizerem já aquilo que é considerado aceitável pelos donos do capital. Porque se eles fossem pessoas que dizem coisas que os donos do capital não consideram aceitável, pode ter certeza que eles não teriam assento regular em um veículo da imprensa como é a CNN Brasil. Enfim. É por isso que a luta antifascista é tão importante, gente. Eu e o Fernando Drummond estamos com esse curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. O link está no comentário fixado. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal Nova Máquina do Tempo. E a gente se vê em breve em um outro vídeo. Parabéns a Pedro Cardoso pela fala épica, brilhante que ele fez, que ele realizou, né? Enfim, um abração.